Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação na segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje, portanto, capítulo 3. O capítulo 3 ele vai falar sobre a apostasia. E nestes versículos, capítulo 3 tem apenas 17 versículos, e ele vai trazer assim uma descrição bem detalhada desses mestres que apostataram da fé. Eu creio que Paulo, alertando o jovem pastor Timóteo, que talvez com sua pouca experiência pudesse agora, mediante a instrução de Paulo, identificar esses mestres falsos que estavam no meio da igreja. E ele começa assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, agora ele começa a listinha dele: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, olha, vivendo de aparência, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E aqui ele traz a característica dessas pessoas, desses que apostataram da fé, essas pessoas que afastaram do caminho de Cristo. E ele fala que nos últimos dias aqui fala do tempo da graça, ou o tempo do fim. Os últimos dias, desde que Jesus morreu e deu início à sua igreja aqui na terra, nós estamos vivendo os últimos dias. E ele fala que sobrevirão dias ou tempos terríveis. E esses terríveis aqui no sentido de árduo, tenso, virão dias tensos, dias terríveis, árduo. E aí ele fala: os homens serão o quê? Egoístas. Os egoístas aí, fala, a palavra egoísta, a palavra grega é philautos, né? Philautos é que ama a si mesmo, que eles estão atentos mais aos seus próprios interesses. Depois eles falam de avarento. Avarento fala de pessoas que amam o dinheiro e que está pronto para pisar no seu próximo em função do dinheiro. Outra coisa também que fala sobre o que os arrogantes é que eles supervalorizam a si mesmos, colocando bem acima das outras pessoas. Depois ele fala de blasfemos. Blasfemos aqui fala pessoa que fala mal, difamador, que injuria, que fala mal das pessoas. Depois ele fala de desobediente aos pais. Isso aí são que não se submetem, que não são submissos aos seus pais. Depois ele fala de ingratos. Ingratos aqui é pessoa que não é grato por aquilo que os outros fazem. Ele é não grato, seria mais ou menos isso. Depois fala de ímpios, fala também sem amor pela família, ou algumas traduções sem afeição natural, não tem amor pela família. Irreconciliáveis, que são pessoas que têm ausência de negociação, eles não são negociáveis, eles são implacáveis, eles
eles não podem ser persuadidos para entrar em um pacto, em um acordo. Ninguém consegue fazer um acordo com essas pessoas, são irreconciliáveis. Outra coisa que ele fala aí são caluniadores. Inclusive, a caluniadores aqui, a palavra grega é diabolos. Ele compara essas pessoas como diabolos ou como um diabo. Porque na verdade o nome diabo é que ele é o caluniador, o acusador, que acusa com falsidade. Isso é o diabo. Então essas pessoas também agem parecido com o diabo. Por isso que o nome aqui grego é diabolos. Depois ele fala sem amor, reconciliáveis, caluniadores, né, que é diabolos, sem domínio próprio, o que não tem um controle próprio, ele é intemperante, ele é dissoluto. Depois falam que eles são cruéis. Cruéis aqui, a ideia de cruéis é anemeros. Anemeros, ele dá a ideia de que é não domesticado, selvagens, ferozes, é como um animal, difícil de ser domesticado. São as pessoas cruéis, inimigos do bem. Ele fala aqui também que eles são traidores. Traidores aqui é afilagatos, ou seja, a palavra grega esquisita, afilagatos. Filagatos tem um prefixo de negação, né? Filio, que é amizade, e gatos, ágatos, que está dizendo, traduzindo seria, afilagatos, seria que se opõe à bondade. São as pessoas inimigas do bem. Seria mais ou menos, pessoas inimigas do bem. Então são aí o filagatos. Você pode ver que a NVI ela traduz fielmente de acordo com o original grego, que é inimigos do bem, ou seja, que se opõem à bondade. Depois ele falou sobre traidores, que são sedutores e traidores, tem pessoas precipitadas, que eles agem de forma precipitada. Falou sobre os soberbos aí, pessoa que age com soberba. O soberbo na verdade ele é um estúpido, um tolo. Ele age convencido de que é alguma coisa. E mais amantes dos prazeres, aqui é epitúmia. Epitúmia é desejos fortes e incontroláveis. Aí no versículo 4, fala aqui, mais amantes dos prazeres, ou mais amantes dos desejos da sua carne, do que amigos de Deus. Outra coisa que ele fala é que eles têm aparência de piedade, somente a aparência de piedade. Piedade é uma palavra grega que é eusebeia. Eusebeia é reverência, respeito, devoção e fidelidade a Deus. É uma vida de dedicação a Deus. Eles parecem que são dedicados a Deus, mas se você analisar profundamente a vida deles, eles não são. Por isso que fala aqui, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ou eficácia da piedade, que é a verdadeira piedade, ela muda o homem, porque a pessoa se torna devota, a pessoa se torna dedicada a Deus por amor. Quando ele age dessa forma, as coisas mudam. Então, ele nega a eficácia disso, da piedade. E ele diz aqui para Timóteo, olha Timóteo, afaste-se destes também. E ele diz aqui, estes são estes que se introduzem, versículo 6, que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Algumas traduções falam de mulherzinha, no sentido pejorativo. No sentido, esse termo pejorativo significa mulheres fracas, que cedem diante de qualquer palavra. Seria mais ou menos isso. Então, são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar
por toda espécie de desejo. Novamente a palavra epitúmia. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então ele cita aí que esses homens, eles aproveitam da oportunidade e entram nas casas, talvez nas reuniões, porque a igreja ela se reunia nas casas. Não é como nos dias atuais, que nós temos os templos e as pessoas não precisam se reunir nas casas mais. Mas nesse período não existia um templo em si. As pessoas, a igreja se reunia nas casas das pessoas. Então eles se introduziam nas casas e conquistavam, seduziam essas mulherzinhas, essas mulheres fracas, sobrecarregadas de pecado, que tinham um desejo pecaminoso em seu coração. Elas estavam aprendendo, adquirindo conhecimento, mas mediante as palavras desses homens, destes mestres falsos, elas eram conquistadas. Então, elas nunca conseguiam chegar à verdade. E ele comparou esses homens como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés ali diante de Faraó. Quando Moisés ele foi para frente de Faraó e lançou a sua vara e ela transformou numa serpente, esses dois homens também fizeram o mesmo diante do Faraó, querendo assim se opor à verdade de Deus. Então, como eles resistiram à verdade, aquilo que Moisés estava falando era realmente verdadeiro, mas aquilo que aqueles homens, Janes e Jambres, estavam fazendo, eles estavam fazendo algo mentiroso para se opor à verdade de Deus. Então, como eles resistiram, esses homens também não resistirão e não irão longe também. Por quê? Vocês podem ver que eles conseguiram fazer algumas coisas, mas a partir da praga do piolho, eles não puderam mais imitar a Moisés. Então, o fim deles será logo. Por isso que não irão longe, porém. Mas no caso daquilo, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Se tornará claro a todos. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. E ele falou assim: olha, Timóteo, você, Timóteo, jovem pastor, e eu estou muito perto da minha partida. Daqui de Roma, provavelmente eu não vou sair mais. Pode ver que no finalzinho aqui da carta ele fala: eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação. A minha morte está próxima. Então, olha, mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem aprendido de mim, Timóteo. Você conhece a minha conduta. Não olhe para esses mestres falsos que estão aí na igreja. Não dê atenção para eles. Você tem que atentar para o meu ensino, para a minha conduta, para o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança e as perseguições e os sofrimentos que encontrei e que enfrentei, coisas que aconteceram. Ele cita as 3 cidades aqui que ele passou por muitas lutas: Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Então, ele falou assim: olha, você tem seguido de perto, você tem visto o que eu passei e aquilo que eu sou. Então siga os meus ensinamentos.
É muito bom ter um professor, um mestre exemplar, em que nós possamos espelhar neste líder. Por isso é ótimo, é excelente nós termos um líder, um mestre que em tudo ele seja um exemplo para nós. E Paulo aqui foi um exemplo em tudo para o jovem pastor Timóteo. Em tudo. A conduta, amor, perseverança e até mesmo nas perseguições. E ele falou assim, olha, pode ficar tranquilo, Timóteo. Se você agir da forma que eu agi, você também vai passar por perseguições, por lutas, mas o Senhor me livrou. Ele diz, olha, mas de todas essas coisas, versículo 11, mas de todas essas coisas, o Senhor as livrou. Me livrou. E ele fala, de fato, eu sei, Timóteo, que aqueles que desejam viver, que têm uma vida piedosa, novamente a palavra piedosa, eusebeia, quer dizer, devoção, dedicação às coisas de Deus, por amor. Quando você faz por amor as coisas de Deus, que você tem esse chamado, essa vocação, essa devoção, você dedica as coisas de Deus com amor, você vai passar por perseguição. Você será perseguido, Timóteo. Mas tenha ânimo, você, com certeza, o Senhor vai te livrar. Contudo, Timóteo, o fim dos impostores, impostor aqui, enganador, goés, palavra grega significa enganadores. Olha, aqueles que agem de engano, os perversos, pessoas que são maus, de mau caráter, são pessoas más. Olha, essas pessoas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Versículo 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, do versículo 14 aí até o versículo 17, ele fala aqui, olha, quanto a você, Timóteo, permaneça. Permanecer aqui é persistir. Persista nas coisas. Que a ideia de permanecer é persistir até o último dia. Persista, continue, não retroceda nas coisas que aprendeu. E essas coisas que ele aprendeu de Paulo, e ele diz aqui também que ele, Timóteo, ele já era uma pessoa instruída nas sagradas letras. Você, olha, que você aprendeu e das quais você tem convicção. Convicto, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, Timóteo aprendeu de Paulo, e ele também fala que Timóteo também ele tinha aprendido da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. As duas eram judias. A mãe de Timóteo, que era Eunice, ela era judia, casada com um grego. Mas a sua mãe o tinha instruído nas sagradas letras, ou seja, no Antigo Testamento, na lei do Senhor, nos profetas. Então pode ver aqui, ó, porque desde criança. Então, olha, você aprendeu de mim, Timóteo. Ele citou a partir do versículo 10. Você aprendeu de mim, viu minha conduta, e agora eu sei também que você é uma pessoa que tem uma formação. Você, desde criança, você foi ensinado, olha, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Através de quem? Da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Você foi ensinado, você foi capacitado, né, através do ensino materno, e também você aprendeu de mim. E tudo isso, juntando
o aprendizado seu no período de criança e também no período em que você esteve comigo, Timóteo, isso são capazes de tornar o quê? Sábio para a salvação mediante a fé, ou a salvação é através de Cristo Jesus. E ele diz aqui, toda a Escritura, ela é o que? Divinamente, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura do Senhor é divinamente inspirada. Os homens que a escreveram, tanto o Antigo Testamento como o Novo, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou esses homens para escreverem as Sagradas Letras. E ele falou o seguinte, que essa Escritura inspirada por Deus, ela tem uma utilidade. Ela é para quê? Para ensinar as pessoas, para repreender. Repreender aqui no sentido de trazer correção. Pode ver aqui, ó, repreensão e a repreensão para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja o quê? Apto. Para que o homem se torne apto e plenamente, totalmente preparado para todo bom trabalho. Está aí, portanto, capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 4. E o capítulo 4 ele vai encerrar a sua carta ao jovem pastor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.